Olá, pedindo licença para entrar nesse momento na sua casa que provavelmente estará lá na cozinha, começando a preparar o almoço ou terminando. E aí eu sempre gosto de perguntar, o que nós estamos fazendo hoje para o almoço, que possivelmente também vai estar sendo servido no jantar. Então manda aqui para a gente, porque de vez em quando eu recebo uns cardápios, olha, muito bacanas. Olha só, tvcn.saopaulo@cançãonova.com, manda seu e-mail e conta pra gente, tá bom? Recebendo novamente o professor Rafael, que tem assim, né, navegado no universo feminino da incontinência urinária, falamos dos tipos, falamos dos tratamentos, da fisioterapia, enfim. Sempre a fisioterapia é a primeira opção, tem vários tipos, e alimentação, que pode estar contribuindo para uma bexiga ficar muito hiperativa. Bom, aí vem a pergunta, homem também tem incontinência urinária? Também tem. Os homens costumam ter também, principalmente numa fase mais avançada da vida. Avançada, vamos colocar aí já indo para sua terceira idade. Qual seria a idade? Então, 60 anos? Isso, chegando aí. Mas isso quando a gente fala de incontinência urinária mesmo, né? Que é quando geralmente eles fazem alguma cirurgia de próstata, tem a ocorrência do câncer de próstata, então precisa retirar a próstata e depois disso ele costuma ter os sintomas de incontinência urinária e a disfunção erétil, que é relativamente bem comum de acontecer com o homem. Antes disso, se for numa idade mais cedo, 40, 50, nessas décadas de vida, ele pode ter os sintomas urinários relacionados à hiperplasia da próstata. A hiperplasia da próstata não é o câncer de próstata, mas é um aumento do tecido prostático. Que você está vendo agora, né? Exatamente, que vocês estão vendo agora que está logo abaixo da bexiga. Então, se ela começa a crescer logo abaixo da bexiga, você pode começar a ter sintomas de urina. Então, você vai chegar lá no banheiro para fazer o xixi, começa a demorar para sair, às vezes começa a gotejar no final, você tem que fazer força para sair, terminou de fazer, ainda cai umas gotinhas. Então, se os homens estiverem se identificando com isso, são alguns sinais de que a sua próstata pode estar crescendo. O crescimento é benigno. E 90% dos homens vão ter conforme passar a idade. Então, aquela importância dos exames regulares, de passar com o urologista, o exame de toque, PSA, ultrassom, ressonância, vale a pena. Porque ou você vai se deparar com uma hiperplasia de próstata benigna, ou com o câncer de próstata em último caso, que aí pode levar às questões de perda urinária. Sim. O homem precisa fazer o exame de toque a partir de que idade? Se recomenda naquela faixa dos 40, 50 anos. Se você tem algum histórico de pacientes, familiares de primeiro grau, principalmente o seu pai, o seu avô também, recomenda-se começar uns 10 anos antes da ocorrência que esse familiar teve o câncer dele. Então, se um pai, enfim, de primeiro grau, né, teve aos 50, você aos 40 já tem que começar a procurar, né, o urologista. E, gente, o exame de toque não substitui nada, nem exame de sangue, nem ultrassom, o PSA, não. É só o toque que realmente nós já tivemos programas ótimos explicando o porquê. Fora essas duas situações, o homem pode ter uma incontinência urinária por uma bexiga hiperativa como a mulher? Pode ter sim. É mais difícil de encontrar um homem assim ou com uma situação de esforço, é bem mais difícil, é bem mais raro encontrar no homem. Porque a anatomia do homem de alguma forma favorece ele a não ter isso. Então a mulher tem mais ocorrência. Sim, perfeito. O professor Rafael estava contando também que muitas vezes no momento de desfraldar uma criança pode ocorrer um trauma. E eu achei interessante, queria muito que você falasse sobre isso, porque tem pais que querem que
que o filho desfraude assim, rapidinho, mas é possível fazer isso a partir de que idade? Exatamente. Para responder essa pergunta, é importante a gente considerar o que é fisiológico, o que é normal de qualquer ser humano, seja uma criança, menina ou menino. O fisiológico é, até os 5 anos de idade, essa criança está numa maturação do sistema nervoso dela, incluindo a parte da urina, da micção. Então, ela tem essa maturação, ou seja, até os 5 anos, se ela estiver perdendo xixi na cama, quando vai na casa do coleguinha, na casa do familiar, é totalmente normal. E você não deve repreender essa criança, bater nessa criança, dar bronca nela, porque isso pode gerar traumas futuros. Então, se você quer tentar o desfraude dela, você tem que considerar isso. Até os 5 é normal. Tá. Se você tentar fazer antes, igual muita gente faz, com 2, 3 anos, tem criança que consegue, ok. Mas é uma condição específica dela, o corpo dela respondeu bem a isso. Certo. Mas isso não é uma regra. Ok. Então a gente precisa considerar, respeitar esse tempo fisiológico dos 5 anos de idade. E como que esses pais vão perceber que a criança ainda não está madura para isso? Porque normalmente vai se tentar tirar a fralda e acontecem vários acidentes, né? E se faz um histórico que vai tirar a fralda, tal, que a criança muitas vezes embarca nessa viagem e depois ela também não quer voltar a usar fralda. Como que deve ser essa abordagem? Isso é difícil, porque tem que ser um processo gradual, né? Você não pode tirar de uma forma brusca, né? A criança usava a fralda sempre, o tempo todo, full time, de repente você deixa ela um dia sem a fralda total, né? E ver o que vai acontecer, né? Você tem que tentar artifícios que consigam fazer a criança entrar nessa ideia, entender que aquilo é uma tentativa, não é uma obrigação dela, que ela tem que vencer a perda da urina, né? Você conseguir deixar algumas horas aquela criança sem a fralda, sem a proteção, tentar colocar um ambiente mais atrativo, ensinar ela a sentar lá no vaso bonitinho, que a gente também vai falar em outra oportunidade, como sentar no vaso da forma correta, que geralmente as crianças fazem certinho, né? Né? A gente imagina que não, mas essa parte neurológica, né? Não sei se você assistiu, mas o professor Rafael comentou uma das fisioterapias que é feita logo de início para essa bexiga hiperativa, né? Isso. Que coloca 2 eletrodinhos aqui atrás desse ossinho, né? E aí essa corrente vem passando, vai por trás e vai lá no centro sacral da micção. E isso é feito por toda a parte nervosa. Exatamente. Porque lembra que a gente já falou tanto disso, a gente tem um sistema nervoso que você comanda, mas tem um que você não comanda. Teu coração bater, pulmão funcionar. E depois a gente vai falar sobre esse aspecto. Eu posso ou não posso fazer o meu intestino funcionar melhor, né? Exatamente. Existem comandos aí. Então, isso tudo é parte neurológica e é importante que saibam que cada criança tem o seu tempo. Então, não deixa o irmãozinho falar, eu já tirei a fralda, você não, eu sou mais novo que você. Então, isso daí vai causando assim, traumas que depois na vida adulta atrapalham muito, né? Com certeza, a gente tem pacientes que perdem desde a infância, a gente vai descobrindo na fisioterapia e leva aquilo até a vida adulta, porque não conseguiu resolver o problema. Olha aí, gente, então o cuidado de tirar a fralda das crianças, tá bom? Bom, também muito interessante. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Porque eu digo que o programa Mais Saúde é para vocês, mas nossa, gente, eu aprendo tanto, tanta coisa boa que vocês trazem para nós. Bom, queridos e queridas, quero aqui aproveitar e deixar um beijo para os nossos irmãos portugueses. Você estará sendo visto lá em Portugal, tá? Lá em Portugal. Temos uma casa de missão em Fátima, né? Aliás, vocês podem estar comprando os livros lá, vocês da Europa, comprando os livros lá pela Casa de Missão de Portugal, tá? Que aí fica super mais fácil para vocês receberem. Bom, muito obrigada. Lembre que qualquer pergunta você mande aqui para tvcn.saopaulo@cançãonova.com e agradecer o professor Rafael por essas brilhantes
pérolas que ele tem nos trazido aqui no Mais Saúde. Eu que agradeço. Obrigado. Espero vocês no próximo programa.